Office Pecuário já caiu 11%. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Noite de hoje. E hoje nós recebemos o vereador Douglas Gomes, do Rio de Janeiro, e no segundo bloco, o deputado federal General Girão, para conversar com a gente sobre 1964. Douglas, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Olá, Camila. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês e gostaria de, primeiramente, agradecer por mais uma vez abrir diálogo e dar oportunidade para nós conservadores nesse canal que é muitíssimo respeitado e tem uma grande relevância para todos nós. Douglas, você está sendo acusado de transfobia, de ter atacado a vereadora Transbene do PSOL. A velha mídia já te julgou e já te condenou, mas ninguém te deu oportunidade de falar. Eu gostaria de saber o que aconteceu. Bom, na verdade, todo aquele que já se coloca como conservador, automaticamente ele já ganha aquele selinho na testa de racista, genocida, fascista, transfóbico, taxista, todos esses adjetivos. Na semana passada, na última sessão, nós tivemos um embate, pois o MTST, no dia 24, fez uma mega operação aqui em Niterói, usando inclusive um caminhão, onde eles descarregaram diversos pneus na RJ-104, jogaram líquido inflamável e atiraram fogo, fechando por total a RJ-104 na altura do Caramujo, sentido Niterói. Eu, na quinta-feira, fiz uma moção de repúdio e apresentei ao plenário da casa. E essa moção foi aprovada, moção de repúdio ao MTST e à Frente Brasil Popular. Foi ali os movimentos que participaram dessa ação. E aqui, Camila, não precisou fazer nenhum tipo de investigação, não precisou de fazer nada. Quem entra agora no perfil oficial do Instagram do MTST-RJ vai verificar que eles assumiram a autoria desse ato. Inclusive, tem uma foto lá com uma faixa escrito queremos vacina e queremos auxílio emergencial. Então, não é nenhuma acusação infundada. Eles assumiram a autoria desse, para mim, é um ato terrorista, colocando vida de pessoas, inclusive, em risco e quebrando o ir e vir. Após a apresentação dessa moção de repúdio, dela ser aprovada, o PSOL, PCdoB e PT se colocou contra essa moção. Então, votaram contra a moção. Foram os únicos que se opuseram à aprovação dessa moção, mas não dando quantitativo impedindo que ela fosse aprovada, e ela foi aprovada. Posterior a isso, Camila, eu peguei o microfone e falei, olha, todos nós temos a obrigação de repudiarmos esses atos, que são atos terroristas, sim. Porque se nós não fizermos isso hoje, amanhã eles estarão queimando pneus na porta da Câmara Municipal. Então isso tem que ser repudiado pela instituição Câmara Municipal e por todos os vereadores. Só que, essa foi a minha fala, isso não me espanta ver o PSOL, o PT e o PCdoB repudiando essa moção. Porque isso quer dizer até que eles estão respaldando essas ações. De primeiro modo, nós tivemos uma vereadora do PCdoB, que vocês podem até olhar no meu canal, eu vou até mandar para ler também, o trecho que eu acho muitíssimo importante a gente dar visibilidade a isso, porque ela fala que não vê problema em queimar pneus, não vê problema em fechar ruas. Ela usa a palavra, nós, comunistas, acreditamos que isso é um meio democrático de fazer manifestação. Então você vê de forma clara, sem pudor algum,
sem nenhum tipo de desvios. Ela fala de maneira clara. Nós acreditamos que fechar ruas e queimar pneus é uma forma democrática de fazer manifestação, né? Posterior a isso, o vereador do PSOL, o vereador Bênio, tomou o microfone e me atacou, né? Dizendo que isso é uma acusação infundada, me chamou de mentiroso, né? No vídeo que eu mandei para vocês, mostra eu indo em direção ao vereador, de maneira nenhuma deferir palavras, somente estava no meu celular a página oficial, o Instagram oficial do MTST assumindo autoria. E o mau caratismo é tanto que ele chegou a dizer que aquele ato tinha fascistas de direita no meio do ato que fizeram aquele ato criminoso em fechar ruas, em tacar fogo, em fechar rua e tacando fogo em pneus, para incriminar a esquerda. Você vê o nível de demência desse cidadão. Eu só cheguei próximo dele e mostrei. O vídeo mostra as sessões, elas são transmitidas. Você que não quer acreditar em mim, acesse agora o canal da Câmara Municipal de Niterói, sessão do dia 25. Vamos colocar o vídeo para o pessoal ver? Fica mais fácil. Sim, ótimo, coloca aí. A produção... Usar um movimento que é feito, legitimado por trabalhadores e trabalhadoras, por mulheres e homens que todos os dias nesse país contribuem para a formação econômica e social desse país. Vossa Excelência deveria ter vergonha na cara de acusar o movimento dos trabalhadores diante de tudo. Esse daí, Camila, pessoal, é o perfil oficial do MTST assumindo a autoria. E todas as calúnias que vocês... Vou concluir. Vereador Douglas, dá o respeito ao vereador Bênio. Vou concluir. Vereador Douglas, vou concluir. Dá licença, estou falando. Que vocês, bolsonaristas, fascistas, Vossa Excelência precisa ter vergonha na cara. Créditos ao pessoal da edição. Vossa Excelência precisa entender que é um parlamentar e não um moleque. Eu vou responder algumas acusações. Antes eu fui chamado de moleque, moleque é você. Não me chama de moleque, porque moleque é você. Por favor, me chamou de moleque. Na última fala, moleque é você. Respeito aqui na casa, todo. Segundo, não sei se tem um problema cognitivo ou não sabe ler, porque está no site oficial do MTST. Rio de Janeiro amanheceu com luta na região metropolitana. A Frente do Povo Sem Medo bloqueou a RJ 104 em Niterói e São Gonçalo pela garantia dos direitos do povo. Tá aqui, ó, na página oficial. Eu não sou mentiroso, mentiroso é você, porque tá aqui na página oficial. Ou você não viu, eu posso te mandar o link para você dar uma conferida, porque é o site oficial, a página oficial. Agora, fez diversas acusações. Essa é a ilação que o pessoal faz. Filmou? Alguém que fez injúria contra você ali fora? Filmou? Foi na delegacia? Tem registro de ocorrência? Vive falando isso. Eu fui agredido, eu sofri isso. Cadê o registro de ocorrência? Presidente, cadê o registro? Presidente? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Gente, olha só. Eu ia votar a matéria. Sim, mas eu tenho que responder. Eu sou chamado de moleque, de mentiroso. Você tem razão, claro. Porra. Claro, Aí é complicado. Douglas, presidente, Douglas. Pedir a Vossa Excelência, Douglas, pedir a Vossa Excelência do governo do PDT. Um pouco de prudência também no trato com os vereadores e com a vereadora Bênio especial. Me chamou de moleque e ninguém tudo pediu bem, trato. vereador, Isso é tudo complicado. bem, vereador. Quando é contra mim, ninguém pede trato. É complicado. Vereador, Esse vereador do presidente, vou acabar com a sessão. Eu vou votar a matéria. Presidente, olha só. Vamos lá, presidente. Vamos votar a matéria. Presidente, vamos votar a matéria e a gente depois entra em discussão sobre isso. Não, vamos botar. Camila. Douglas, em que momento que houve a ofensa? Porque eu não consegui identificar quando você ofendeu a Beni. E a minha outra pergunta um ano retrasado, eles queimaram um pneu e mataram uma mãe de família. Eles vão continuar com isso? Bom, eu mandei até um vídeo agora para ler.
que é o vídeo onde a vereadora do PCdoB, eu acho importante até a gente colocar no final do vídeo, ela fala o quão é legítimo esse ato na mente dessa galera que chega a beirar a psicopatia, né? É normal, em 2017, né, minha noiva trabalhava no centro do Rio, eu a buscava de vez em quando, teve uma manifestação de esquerda que eles atiraram fogo em 9 ônibus. 9 ônibus. Você não vê nenhum parlamentar de esquerda criticar isso. Inclusive, tinha parlamentares de esquerda. Eles queimam... isso é um histórico ali no centro do Rio, na Cinelândia. Carros, ônibus, vans, bancas de jornal. Isso é um ato normal. Na mente deles, isso é uma forma de se expressar. Não é terrorismo. Como você perguntou ali, como você não viu nenhuma agressão minha por parte para cima desse vereador, o que você vê é um vereador do PSOL me chamando de moleque novamente e me mandando calar a boca. Um vereador que tem 1,5 m vindo em minha direção. Deu 2 passos em minha direção, eu dei 2 passos para dentro dele. Entende? Só que eles mudam a narrativa e para que vocês possam entender o nível de canalice dessa galera, eles não se preocupam que ali seja filmado no meio... ali, esse é o vídeo. Eu vou colocar para o pessoal assistir. Eles não se preocupam em ser filmado. Ali é tudo filmado. Então não tem como você criar uma narrativa, né? Vamos assistir. Eu apresentei hoje... Essa é minha fala após a votação. Contra a Frente Popular. Foi antes da briga. Frente Brasil Popular. Por qual motivo? Na data de ontem, eles fizeram uma operação, uma grande operação, acredito que vocês viram o vídeo, tá, que está rodando nas redes sociais, por volta das 5 da manhã, eles chegaram ali próximo ao Caramujo, próximo à Cova da Onça, com um caminhão, que já foi identificado, descarregaram diversos pneus na rua, fechando o trânsito, e jogaram líquido inflamável, possivelmente gasolina, e atearam fogo naquele local. Isso é um ato terrorista. Não importa o que você está pedindo. Isso tem que ser repudiado por essa casa. Senão, daqui a pouco, eles vão estar fazendo isso aqui na frente. Isso tem que ser repudiado por todos nós, não interessa o lado. Quer pedir vacina, quer pedir por auxílio? Problema algum. Agora, o que não pode é, primeiro, impedir o ir e vir das pessoas, pegar pneu, queimar e pôr em risco a vida das pessoas que estavam naquele local. Então, por isso eu apresentei uma moção de repúdio a esses movimentos e muito me estranha. Na verdade, não me estranha, né? Porque a gente sabe quem apoia esses atos. PT, PSOL, PCdoB, que votaram contra essa moção de repúdio. Ou seja, a população, eles não repudiam esse ato criminoso feito pelo MTST e por essa frente popular. Agora veja o que Camila, só peço para colocar ali, porque você vai ver o que a vereadora fala. Desculpa, eu achei que tinha terminado o vídeo. Perfeito. Desculpa, Douglas. Essa é a vereadora do PCdoB. A sua fundação está lutando por uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil. E não vai ser diferente hoje. Eu, sinceramente, não vou negar que ato que bota pneu em pista e faz manifestação. Nós somos a favor disso. Isso foi o que aconteceu. Os comunistas são a favor da livre manifestação, sim. Os comunistas já fecharam muitas vezes estradas, vias, pararam o trânsito, porque que ato que bota pneu em pista e faz manifestação. Nós somos a favor disso, sim. Os comunistas são a favor da livre manifestação, sim. Os comunistas já fecharam muitas vezes estradas, vias, pararam... Essa é a livre manifestação. É isso que essa vereadora defendeu na plenária da Câmara Municipal de Niterói. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Agora imagina se eu, vereador eleito, conservador, defendesse algo parecido. Se eu defendesse uma manifestação na porta do Supremo Tribunal Federal, eu estaria preso. Mas a vereadora do PCdoB pode defender um ato e colocar isso como livre manifestação. Mas, Douglas, eu ainda não entendi a parte que você ofendeu. Eu vi o vídeo ontem para a gente poder conversar hoje e eu não identifiquei a ofensa na qual você está sendo acusado. Qual é a ofensa final?
Bom, essa pergunta, Camila, você tem que fazer. Na verdade, eu só posso te responder caso você pergunte através de qual veículo de informação eu devo responder, porque é complicado. Porque um veículo de informação fala que eu disse isso, outro fala outra coisa. Então, assim, quando você quer saber se é mentira, pergunte 10 vezes para a pessoa, em ocasiões divergentes. A pessoa ela vai se perder. Você vai pegar a mentira. É isso que aconteceu. Foi feito 3 minutos de matéria no RJTV, na Globo Lixo, onde eles colocaram apenas um vídeo meu de 15 segundos. E ali, primeiro, esse vereador, ele fala que eu disse, gritando no plenário, que nem se ele colocar todo o silicone do mundo, ele será mulher. Bom, eu não disse isso, mas, porém, contudo, todavia, não preciso complementar. Eu acredito que o próprio, a partir do momento que ele fala algo do tipo em rede nacional, eu acho que surgiu uma pitada de autorreconhecimento. Primeiro ponto. Falou que eu gritei no microfone chamando de vagabundo. Bom, não chamei, mas, porém, contudo, todavia, mais uma vez, acredito que deva ter pintado um autorreconhecimento aí. Disse que eu falei palavras transfóbicas, o chamei de merda, que eu o ataquei, que eu fui segurado por parlamentares do PSOL. O que você está pedindo? Isso tem que ser repudiado por essa casa. Senão, daqui a pouco, eles vão estar fazendo isso aqui na frente. Essa é a minha fala da moção. Pode falar, vereador, que eu quero botar a parte do fogo para o pessoal ver. Pode não, sim. Então, em nenhum momento, foi o que eu falei no início, você vê o nível de mau caratismo desse pessoal, que eles não se amedrontam em mentir descaradamente, mesmo diante de câmeras. Nós temos câmeras que comprovam na íntegra, na página oficial da Câmara Municipal de Niterói, que em nenhum momento eu fui para cima dele. Eu fui para cima desse vereador. Sim, eu dei 2 passos em direção ao vereador que deu 2 passos em minha direção. Aí sim, da mesma forma que ele me atacou como moleque, eu ataquei como moleque. Chamei de moleque, sim. Agora, esse vereador, eu simplesmente o respondi da mesma forma que ele me respondeu. Todo dia, Camila, desde o primeiro dia do meu mandato, eu sou chamado de genocida, de fascista, de criminoso, de miliciano. Teve um chefe de gabinete de um vereador do PSOL que me chamou de miliciano. E sempre eu tenho tido um máximo de respeito com os demais vereadores e com a casa. E aqui fica também o meu repúdio aos demais vereadores que assistem aqui o líder do governo, que é o líder do governo do Axel Grael, que é o vereador do PDT, foi em defesa ao Bênio, mas nunca foi em minha defesa. Sempre eu sou chamado de fascista. Agora, quando eu explodo, agora eu tenho que ter trato. Trato é o cacete. Eu não vou ter respeito com essa galera. Não vou. Eu vou respeitar. Frase perfeita do Carlos Bolsonaro. Eu respeito quem me respeita. Não vou respeitar quem me ataca. Quem chama o presidente Bolsonaro de genocida é vagabundo e vai ser tratado dessa forma. Os demais vereadores, eu tenho total respeito. Mas aí, Camila, a gente tem que ver por que isso está acontecendo. Tudo isso é para me retirar da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Câmara Municipal de Niterói. Agora, eu tenho uma visão de direitos humanos diferente desses caras. Direitos humanos, para mim, é defender o policial militar também. É defender aquele que é assaltado. Aquele que responde à injusta agressão e mata o criminoso. Esse cara tem que receber auxílio. Um auxílio, tem que receber pelo menos uma ligação. A família do policial, resguardar esses familiares. Mas não, aqui em Niterói, historicamente, a Comissão de Direitos Humanos e a Secretaria de Direitos Humanos é comandada pelo PSOL. Só que agora houve uma ruptura. Eu estou como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então agora eu também peço apoio da população, porque estão tentando me retirar. Tá? Vai ter uma reunião na próxima semana. O argumento é que eu não sou digno. Eu sou um violador, né, como palavra desse vereador que tem 2 metros de altura e falou que eu fui para cima dele para tentar agredir. Que eu sou um violador dos direitos humanos.
Assim, só que não prova. Outra coisa que ele disse, Camila, que falou isso também no RJTV, que há 2 semanas ele saiu escoltado da Câmara Municipal de Niterói porque eu coloquei um grupo para ir para cima dele e eu agredi. Bom, vai ter que provar. Todas essas acusações, o meu jurídico já está tomando as devidas providências. Eu tenho diversas ameaças. Você não vê eu fazendo trabalho político com isso, não. Eu não fico falando, estou recebendo ameaça. Não, ameaça, eu vou na delegacia e registro. Agora, esse vereador se elegeu dizendo que é ameaçado, mas nunca viu um registro de ocorrência. Foi ameaçado, foi xingado, diz ele, pela minha turma. Cadê o boletim de ocorrência? Não tem um celular, século XXI. Não filmou nenhum tipo de agressão. Entende? Então é sempre essa mesma ladainha. Os bolsonaristas me prenderam e fizeram suásticas. Nós temos aí esse exemplo na época da eleição. Uma retardada escreveu uma suástica com canivete, falou que foi invertida, falou que foram bolsonaristas e foi pega na mentira. Mas essa é o modus operandi dessa turma. Tentar vencer no grito e na mentira. Eu vou pedir licença para o senhor, que a gente agora vai entrar no segundo bloco, mas eu vou deixar o canal aberto para que o senhor possa voltar e explicar para a gente com mais detalhes e, claro, o resultado aí do que vai acontecer com o senhor no Conselho de Ética da Casa. Perfeito, Camila, muito obrigado, agradeço a todos. O Conselho de Ética, me parece que vai ter uma reunião na próxima terça-feira e eu estarei dando um retorno para vocês sim. Peço que me acompanhem nas minhas redes sociais, vereador Douglas Gomes, VER Douglas Gomes, vereador abreviado. Obrigado, Camila. Na própria terça-feira, por gentileza, entre em contato com a gente. Obrigado, pessoal. Beijão, fica com Deus. Beijo, Douglas, obrigada. E agora nós vamos receber o deputado federal Girão, que vai conversar conosco sobre 1964. Boa noite, deputado. Opa, boa noite. Tudo bem com o senhor? O som está liberado aí? Está liberado, deputado. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem. É isso aí. Estamos aqui, estamos trabalhando em Brasília. A sessão acabou quase agora. Uma sessão bastante demorada e bastante complexa em função de que, infelizmente, a esquerda, a oposição, insiste em voltar no passado, querendo reescrever a história do Brasil. E isso daí é passado, é história. A gente tem que valorizar a história do Brasil. Deputado, hoje a mídia tradicional passou o dia inteirinho mostrando mensagens como 1964 foi a época da ditadura, é um absurdo quem comemora 1964. O senhor concorda com essa afirmação? Eu pergunto porque a história que eu estudei, tudo começou a dar problema em 1962, 1963, grupos brasileiros foram para Cuba aprender guerrilha armada, Dirceu, Dilma, enfim, voltaram para o Brasil e armaram aqui uma milícia para impor o comunismo. Essa é a história que eu sei. A minha história está correta ou a da mídia, deputado? Veja bem, a sua história está correta e a história da mídia, aquela história antiga da mídia está correta também, porque se você observar, basta entrar no Google e pegar as matérias do Jornal o Globo, Jornal do Brasil, as rádios, Rádio Nacional, Rádio Tupi, daquela época de 62, 63, 64 até 68, 69, vocês vão assistir isso daí tudo. Vocês vão ver exatamente o que foi a verdade. E o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que o principal veículo da mídia já era a TV Globo, a Rede Globo, com o Jornal Globo. E o Irineu Marinho, né, o grande criador das Rede Globo de televisão, ele foi o cara que mais levantou a bandeira em defesa da família. O que aconteceu naquela época é que houve uma marcha, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nesta marcha, milhares de pessoas foram nas principais cidades do Brasil, principalmente Rio, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, e disseram não ao comunismo e pediram que as Forças Armadas agissem para impedir o que estava já acontecendo nas mãos de João Goulart, que era o vice-presidente eleito de Jânio Quadros, que tinha renunciado um ano e meio, 2 anos antes. Essa foi a realidade de 64. E aí as Forças Armadas, por conta daquela manifestação toda, aquela movimentação toda, as Forças Armadas ficaram
preocupadas, acompanhando a situação, e, de repente, o João Goulart estimulou dentro das Forças Armadas uma revolta de marinheiros, tá certo? Que causou, acendeu a luz vermelha. Aquela história da luz amarela não acendeu a luz vermelha, aquela revolta com a quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Isso não pode. Você deve estar lembrado, me desculpa, Camila, eu saí um pouquinho de 64 e vim para agora. Há 4 anos atrás, mais ou menos, 3 anos, 4 anos atrás, houve uma reunião dos artífices do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Esses grandes idealizadores, estrategistas, dentre eles Ediceu, né, Lula e Companhia Limitada, e nessa reunião eles fizeram um meia-culpa, e o Zé Disseu falou assim claramente, nós infelizmente não conseguimos aliciar membros das Forças Armadas para fazer parte do nosso partido, por isso que nós somos derrotados. Ora, claro, nossas Forças Armadas são diferentes das outras Forças Armadas da América Latina, principalmente, porque nós temos uma boa formação, uma formação voltada para princípios cristãos, para a democracia, para a República. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, nós participamos da República desde a concepção anterior dela, tá certo? Então, nós fomos vacinados por causa disso, e aí nós entramos com os governos militares, e basta você dar uma olhada na história do Brasil. O período que o Brasil mais desenvolveu, isso foi reconhecido por esse ex-presidente de 9 dedos. Ele disse, o Brasil, nos governos militares, teve uma excepcional economia, um excepcional desenvolvimento econômico e social. Agora, é claro que aconteceram revoltas, principalmente no seio dos estudantes, que já estavam inoculados, né? Já tinham recebido a inoculação do veneno do comunismo, do regime socialista, do regime de exceção, dizendo que era o melhor para todos. Este era o ambiente internacional. O ambiente internacional estava favorecendo essa infiltração. Infelizmente, Camila, a infiltração não ficou só nos meios estudantis. Ela partiu também para outras áreas. Inclusive, deputado, foi na época do regime militar que o Brasil mais desenvolveu em questão de infraestrutura, não foi? Grandes empresas, grandes estatais, o Petróleo é Nosso era a maior campanha da Petrobras na época, né? Siderurgia, a parte de indústria pesada, toda a área de ocupação do território nacional, porque, veja bem, nós tínhamos um território nacional enorme, como temos hoje ainda, graças a Deus, mas que não era totalmente povoado. Então, da década de 60 para 70, as Forças Armadas começaram a decidir que iriam participar do processo de povoamento da Amazônia. Era a ocupação daquele vazio demográfico, tá certo? Com forças militares, ocupando a fronteira, ocupando o território nacional mesmo, e buscando projetos de desenvolvimento, grandes projetos de desenvolvimento, integração do país, né? Na época, o ministro dos Transportes, que era o Mário Andreasa, o slogan era integrar para não entregar. E com isso nós desenvolvemos a região amazônica, que foi criada a Zona Franca de Manaus, como um polo de desenvolvimento no coração da região amazônica, e todas as demais estatais brasileiras que conseguiram fazer com que a própria carteira do trabalho, né, grandes ganhos sociais e ganhos também na parte de economia aconteceram. Infelizmente, hoje, a esquerda ocupa um espaço terrível dentro das mídias, dentro dos veículos de comunicação, até mesmo na Câmara dos Deputados. A gente fica cansado, às vezes eu boto o volume no mínimo ali, porque eu não consigo mais ouvir políticos de esquerda que ficam na mesma cantilena, chamando o presidente Bolsonaro de genocida, quando, na verdade, as mortes estão acontecendo por conta do Covid, por falta de tratamento preventivo. O tratamento preventivo poderia salvar vidas, os médicos estão falando isso, a maioria deles, não todos. Não existe unanimidade, infelizmente, porque também dentro do seio dos médicos e dos profissionais da saúde, também temos pessoas que têm um pensamento ideologizado e querem negar que o Covid o vírus, ele tem, sim, como todo vírus, possibilidade de ter uma medicação preventiva, uma medicação que possa ser tratada de imediato. Até porque, você lembra bem, quando você está gripada, qual é a primeira coisa que se fala quando a pessoa está gripada? Vitamina C. O que é a vitamina C? É prevenção.
Você se fortalece com vitamina C para evitar que o vírus se fortaleça dentro de você. O que é que está acontecendo hoje? Governadores, esses sim, estão colaborando para que pessoas morram sem tratamento. Estão negando o tratamento às pessoas. Os médicos que fizeram o juramento de Hipócrates não deveriam ser hipócritas de negarem a essas pessoas o tratamento preventivo imediato, para não deixar que o vírus possa crescer dentro do organismo. Porque o vírus, o Covid-19, esse vírus desenvolvido em laboratório lá na China, ele é mortal demais, ele é muito mais mortal do que o vírus comum da gripe, e a gente está perdendo vidas, podendo tratá-las. Se voltar para casa somente com comprimido para dor de cabeça, para febre, quando voltar com falta de ar, o vírus já tomou conta do corpo, Camila. Essa é uma verdade. E aí, hoje, foi o dia da esquerda querer falar desses 57 anos que nós, Forças Armadas, impedimos um projeto político de tomada do poder pela via eleitoral. Isso é que os livros de doutrina do terrorismo, de doutrina do comunismo, é que escrevem, eles queriam sim tomar o poder pela via eleitoral, porque já tinha um vice-presidente influenciado pelo regime comunista. Esta é uma realidade inegável que a gente não pode querer apagar. Eu vou pedir para a produção colocar em tela a afirmação que passou hoje o dia inteiro no Twitter, deputado, se a produção puder colocar, por gentileza. A ditadura militar foi fruto de um golpe e não promoveu prosperidade econômica. Eu quero saber se o senhor concorda com isso, mas antes eu quero complementar. Até onde me consta, general, o Mobral foi ideia do regime militar, e o Fundeb, que na época era chamado de Creduc, também surgiu no regime militar. São dois meios que beneficiam bastante, inclusive, a esquerda. Por que essa discrepância, general? Camila, você pode acrescentar também, por exemplo, as escolas técnicas. O ensino técnico no Brasil, ele quase que não existia. Com a industrialização, com a chegada de uma indústria pesada e também de outras áreas aí da economia brasileira, a área da medicina, né, a área da saúde, a área da construção civil, precisava de técnicos. E aí as escolas técnicas começaram a surgir nessa época também, porque era uma maneira que o Estado brasileiro tinha de uniformizar a construção de todas as camadas da sociedade, né? Ensino superior, ensino técnico, ensino médio, ensino básico. Era assim que os governos militares resolveram pensar dentro de uma estratégia. Agora, isso que eu vejo aí é o seguinte: o setor que mais foi influenciado e com essa ideologia de esquerda lamentável foi exatamente o setor de ensino, o setor universitário. E, claro, os professores formados naquela área universitária depois acabaram também pulverizando esse tipo de ideologia no ensino médio. Mas nós tivemos um outro setor que muito sofreu essa penetração, os setores da mídia e da cultura, que, infelizmente, a penetração dessa ideologia socialista, agora dita, que é o comunismo disfarçado, né, como se fosse o lobo vestido de cordeiro, essa ideologia disfarçada de socialismo, esses setores da imprensa. E a imprensa chegou num ponto tal hoje que a gente sabe o que acontece com o governo de Estado, até com a prefeitura, mas não mais é o governo de Estado e o governo federal. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: não vou gastar dinheiro público pagando o financiamento da grande mídia. A grande mídia, vocês sabem muito bem, agora mesmo a Fórmula 1 era toda sustentada pela Petrobras e com dinheiro estatal. Bolsonaro cortou isso. Os jogos de voleibol, de futebol da seleção brasileira, de vôlei, de futebol, tudo isso daí tinham financiamentos das empresas estatais brasileiras. Bolsonaro chegou e disse assim: por que tem que financiar isso aí? Não, vamos financiar projetos para o desenvolvimento do Brasil. E a mídia começou a sentir que a torneira do dinheiro público estava sendo fechada. Infelizmente, isso não está valendo para todos os cantos. Exemplo, meu estado do Rio Grande do Norte, a governadora do Rio Grande do Norte tem recebido recursos para enfrentamento do Covid. Grande parte desse recurso ela está usando para poder pagar uma propaganda eleitoral que ela está fazendo, procurando mostrar a campanha dela de desenvolvimento do Estado. Tudo mentira. É o governo federal que está fazendo com que o Estado do Rio Grande do Norte não fique no atraso. Vocês estão vendo aqui atrás, ó? Aqui, ó. As bandeiras que eu tenho aqui atrás são essas duas. Bandeira do Brasil e a bandeira do Rio Grande do Norte. É claro que eu boto também um reminho ali com a cara da onça, que a gente tem muito orgulho de ter servido na Amazônia, e a minha farda camuflada, que estará sempre pronta
para cumprir a missão em defesa da pátria. Você pode apagar, Graça, por favor? Eu quero agradecer ao pessoal do chat que está me lembrando de algumas coisas que aconteceram no regime militar, como a criação do PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, INSS, SESI, SENAI, Ponte Rio, Niterói. Podem ir contando para mim aqui no chat, que eu estou salvando tudo aqui do lado. Muita coisa. Camila, tem mais outro detalhe. Esse pessoal da mídia, pessoal da cultura, grande parte dessa turma aí, não sei se o pessoal precisa lembrar disso daí. Alguns saíram do Brasil. Na verdade, eles foram considerados como exilados, tá certo? Claro, aqui não houve paredão, foi exílio. Quem resolveu pegar em armas para enfrentar o exército brasileiro, que combateu, sim, essa infiltração guerrilheira e terrorista aqui no Brasil, foi combatido, sim, alguns vieram a óbito, infelizmente. Da guerra, é a guerra de guerrilha que eles quiseram implantar, tiveram que arcar com um ano sobre isso. Mas alguns foram lá para fora, tá certo? E a grande parte desses exílios, sabe como é que foi? Era troca. Eles sequestravam o embaixador e queriam trocar por prisioneiros políticos. Então, Gabeira, Disseu, um bocado de gente aí foi lá para fora porque foram trocados por prisioneiros como prisioneiros políticos. Pô, claro, e agora esses caras aí estão querendo dar as cartas aqui no nosso Brasil. Olha, a nossa bandeira continuará sendo verde e amarela, independente do que eles queiram ou não. Sabe por quê? Porque nós temos forças armadas limpas, livres de qualquer tipo de ideologização. Somos defensores da democracia, defensores de uma Constituição que sabemos até que precisa de algumas alterações, porque, infelizmente, a nossa Constituição foi sendo retalhada, e colocaram muita coisa lá dentro que hoje ofendem alguns princípios nossos de família, de cristianismo, tá certo? De liberdade, tá certo? E é isso que a gente precisa combater. Antes de passar para a próxima pergunta, vou atualizá-los. Itaipu, Binacional, Hidrelétricas, usina em Foz do Iguaçu, Binacional, usina atômica de Angra. O pessoal está me atualizando aqui do que aconteceu, general, então eu vou atualizando o que o governo militar fez enquanto a gente troca as perguntas. General, a gente vê que existe muita desinformação e que os comunistas são tratados, que os militares são tratados como vilões e os comunistas como heróis, né? Os guerrilheiros ali que lutaram, que pegaram em armas, assaltaram bancos, sequestraram pessoas, mataram um bombeiro de 18 anos de idade, são tratados pela imprensa como heróis. Como o senhor vê essa discrepância histórica? Não, mataram muita gente. Vocês terem uma ideia, teve um atentado no aeroporto de Recife, do aeroporto dos Guararapes, que morreu um ajudante de ordem do presidente. E muitos outros atos terroristas aconteceram, sim. E para responder a esses atos terroristas, a essas ações armadas, não tinha outro jeito que não fosse usar a arma do Estado. E a arma do Estado, minhas senhoras, meus senhores, são as Forças Armadas. É claro que depois, com a Constituição de 88, nós também tivemos, e temos hoje com muito orgulho, no artigo 144, as forças policiais, as forças de segurança, e no caso a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, os dois são reservas do Exército Brasileiro para serem utilizados no caso de necessidade de uma intervenção em qualquer lugar do território nacional, tá certo? Só que a gente está vendo hoje que isso daí precisa ser um pouco reformulado, porque algumas polícias militares estão sendo usadas pelos governos de Estado para cometerem atrocidades contra a população e a gente não aceita isso. Polícia Militar também não quer fazer isso daí. Estou falando agora sobre esses lockdown que estão prometendo aí nos estados e que a gente está vendo aí uma reação. Nós vimos agora essa semana, né? Hoje quarta-feira, segunda-feira nós vivenciamos, segunda-feira não, domingo à noite, dormimos depois de assustados com aquele incidente lá no Farol da Barra, em Salvador, quando o soldado Wesley foi morto, foi executado por alguns policiais da Polícia Militar da Bahia, infelizmente, por conta de ter perdido a cabeça em função de estar sendo utilizado para combater aqueles que querem trabalhar. Então, são verdades que a gente precisa falar para a população, e eu exercito muito de saudar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, essa mídia não comprada, essa mídia livre, independente e democrática que vocês fazem, para que a população possa saber realmente o que está acontecendo no Brasil. Porque se for assistir somente os canais pagos aí de Rede Globo e Companhia Limitada, é só
desgraça, estão simulando até mortos, hein? Existem vídeos aí rodando por aí que as pessoas estão simulando corpos amontoados um em cima do outro. Eu insisto, tem morrido muita gente? Tem. As mortes, elas precisam ser paradas. Não que a gente tenha que parar de noticiar as mortes, as pessoas precisam voltar a ter o direito de se prevenir contra o vírus a partir do começo do sintoma do vírus. Tem que fazer mais testes. A solução passa, sim, pela vacinação? Passa. Mas a vacina ainda é muito recente, né? A vacina está sendo desenvolvida há menos de um ano. Uma vacina, para ser considerada eficaz, ela tem que levar pelo menos aí uns de 5 a 10 anos. Então, é muito recente ainda isso. A gente precisa associar a vacina, testar. E testar não é só para testar e dizer assim, tá bom, você está com vírus, volta para casa. Não. Testar, medicação preventiva. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. A população precisa ter esclarecimento e cabe a vocês da mídia aberta, não a mídia paga, vocês fazerem esse esclarecimento, sim, para que a população possa se defender melhor. Nós temos que ficar vivos. O Brasil precisa dos seus filhos vivos em condições de defendê-lo. Deputado, muito se critica as Forças Armadas. Eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância das nossas Forças Armadas para o Brasil. Olha, a primeira coisa que a gente precisa é o seguinte: no artigo 142 da Constituição diz que nós somos as Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são forças de Estado, não são de governo. Realmente são verdade, eles não são de governo, mas cabe ao presidente da República decidir sobre a nomeação dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, assim também como os ministros, todos eles são de atribuição e competência exclusiva do comandante. Do comandante supremo, que é o presidente da República. É claro que a gente precisa dizer também o seguinte: a nomeação também de reitores de universidades, de presidentes de estatais, também é do presidente da República. Então, vejam, não é uma exclusividade somente da área militar, de todas as áreas, é uma competência do presidente da República. Bem, e aí nós estamos para servir o Estado. Nós somos responsáveis pela garantia da integridade territorial, pela manutenção do nosso território como nós somos. Então, vocês imaginam toda a extensão de fronteiras terrestres, quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, mais 8 mil quilômetros de fronteira marítima, com um mar territorial enorme que a nossa Marinha do Brasil muito gloriosamente batizou de Amazônia Azul. Então, nós temos a defesa do nosso território nacional, a defesa aeroespacial, a defesa aérea feita pela Força Aérea Brasileira. Então, é uma conjugação de forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, que compõem as Forças Armadas e que nós, sim, temos que defender o nosso território. Defender tanto em função de uma ameaça externa, tá certo? Vinda dessas fronteiras ou fora, além fronteiras, ou de uma ameaça interna. E na ameaça interna, nós somos muito claros. Nós somos constituídos para a garantia da lei e da ordem, mediante o acionamento de qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, isso está claro na Constituição. A esquerda quer inverter isso daí e dizer que não cabe ao presidente da República usar as Forças Armadas. Claro que cabe, não só a ele, repito, mas também ao judiciário ou ao legislativo, para a garantia da lei e da ordem. E aí tem uma lei complementar que nos permite que nós estejamos sempre treinados, as Forças Armadas permanentemente estão treinadas para serem empregadas na garantia da lei e da ordem. Normalmente, essas operações de garantia da lei e da ordem, elas acontecem quando acontecem greves das polícias, quando acontece, por exemplo, segurança das eleições, quando acontece algum tipo de problema voltado para a defesa civil também em algumas áreas, e também, por exemplo, quando as missões do presidente da República acontecem em qualquer parte do território nacional, o Exército Brasileiro, que é quem faz a coordenação dessas ações, ele convoca as forças policiais do Estado, mediante a notificação ao governador, para que as polícias militares e o bombeiro militar sejam acionados para se oferecerem para emprego operacional junto com o coordenador de segurança diária que vai trabalhar. Então, isso daí tudo está dentro da Constituição, a gente não está fazendo nada fora da Constituição. Pelo contrário, quem gostaria de fazer coisas fora da Constituição tem sido esse pessoal da oposição que quer estimular, repetindo diversas vezes, uma mentira deslavada e que não vai ser aceita pela população, que já está muito bem esclarecida. Deputado, em 1963, pessoas como Dirceu, Dilma e Lula, Fernando Henrique Cardoso, enfim, essa comunistada toda que
ocupou o governo até 2018, eles começaram a ir para Cuba para aprender guerrilha armada e voltaram para cá escolados. E qual foi o momento exato, em 1964, em que os militares perceberam que eles precisavam tomar uma atitude e dar um contragolpe antes que o Brasil se tornasse uma Cuba, uma Venezuela de forma efetiva? É isso. Vejam, o começo do século passado, a partir da Revolução Russa, né, de 1917, nós tivemos a infiltração e a tentativa de expandir, de exportar essa ideologia comunista para o resto do mundo. Assim como a democracia procurava se fortalecer, o comunismo também. Ele ganhou algumas roupagens de fascismo, de hitlerismo, enfim, de maoísmo, e com isso vários países do mundo, China, Rússia, né, a antiga a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles começaram a criar, até a Itália também, começaram a criar grupos que faziam essa pregação da ideologia, tanto na parte de infiltração em redes, na parte de ensino, quanto na área também militar. A China, ela conseguiu conquistar o poder na base das armas, assim como os russos também, e exportaram isso para Cuba, que também foi um motivo de uma infiltração, de uma guerrilha também, a parte das armas por meio da área rural. No Brasil, houve uma tentativa de fazer isso daí sim, em 73, 74, porque eles tinham tentado antes, na época do presidente Getúlio Vargas, na década de 30, eles tentaram também, um pouquinho antes, com Luiz Carlos Prestes também fazendo uma marcha em todo o Brasil, principalmente na região nordeste do Brasil. Então, como eles fracassaram nessas tentativas anteriores de implantação do comunismo, eles encontraram um ambiente propício com uma pessoa fraca, infelizmente, o João Goulart era um cara fraco, uma pessoa fraca que se rendeu à possibilidade de que fosse implantado o comunismo. Então, quando o João Goulart assumiu a presidência com a renúncia de Jango, houve esse risco maior. Isso daí começou a ser observado, foi acompanhado pelo estudo interno das forças de inteligência, que a gente chama de forças de inteligência e segurança interna, das Forças Armadas. E esse estudo interno levou à seguinte decisão: nós tínhamos um presidente da República, que era o vice-presidente que tinha assumido, que estava simpático à ideologia comunista e que a gente precisava acompanhar o que estava acontecendo. E aí ele começou a se vangloriar de que ele estava conseguindo receber receptividade dentro das Forças Armadas de classes, das classes subordinadas das Forças Armadas, e com isso houve um novo risco de que aquela intentona comunista de 35, que ela voltasse a acontecer de novo no Brasil, na época, em 64. E aí as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, repito, se reuniram e chegaram à conclusão de que dentro das Forças Armadas isso daí não poderia ser permitido. A gota d'água foi a mobilização popular, levando as famílias às ruas, pedindo que o cristianismo não podia deixar de ser uma coisa nossa do Brasil, que as famílias deveriam continuar sendo priorizadas, enfim, isso daí acabou com o apoio da mídia, repito, principalmente da Rede Globo, que naquela época era o jornal Globo, que era muito forte, a Rede Globo estava só começando, era a Rede Tupi também, mas principalmente Rede Globo, Jornal do Brasil, apoiaram sim o movimento de 64 para impedir a implantação do comunismo no Brasil. Isso aconteceu, o presidente Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, ele foi eleito. Isso daí está no jornal Globo. Houve uma sessão do Congresso que houve eleição, ele foi eleito, ele não foi imposto. Ditadura é quando você impõe alguém. Ele não foi imposto pelas Forças Armadas, ele foi eleito. Ele nem queria participar disso daí, porque Castelo Branco já estava até na reserva praticamente, e não queria participar, mas ele foi considerado como sendo a liderança militar na época, que poderia sim fazer a conciliação. Nomeou vários ministros civis para trabalhar em prol do Brasil, e com isso a gente teve o Brasil que a gente tem hoje, graças a Deus, graças a esse trabalho. Lamento muito, mais uma vez eu digo, lamento as perdas das famílias daqueles que resolveram partir para a luta armada. Lamento bastante, mas é mais ou menos o que a gente diz hoje. Você cria um filho, cria um neto, né? Eu fui secretário de Segurança durante 7 anos em 2 estados da Federação, Roraima e Rio Grande do Norte, e vi muitas famílias dizerem assim, meu filho, meu neto, eu criei para ser um cara de bem, mas ele resolveu ir para o crime. E quando vai para o crime, a vida do criminoso, ela não chega muito longe,
porque o envolvimento dele com o crime acaba fazendo com que os riscos são muito maiores e os desafios de ficar vivo também são maiores. E, resumindo, resolveu partir para ser marginal, acaba dando desgosto à família e acaba perdendo a vida muito cedo. O índice de mortes nas crianças, nos adolescentes, entre 17 e 25 anos, há muito tempo que se consideravam muito altos no Brasil, por conta exatamente da fragilidade em relação à criminalidade. General, muito tem se falado, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor, porque uma se comunica com a outra, sobre a troca dos 6 ministros do governo federal. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre esta mudança e como que a mídia se comportava na época do regime militar e como ela se comporta hoje, como o senhor vê essas mudanças? Vamos começar de trás para frente. Tá. Primeiro, aquilo que eu já falei, a mídia realmente apoiou a implantação do movimento 64, que foi uma contra-revolução, porque o que se queria fazer no Brasil era uma revolução para a implantação do comunismo. Então, o 64 entrou para impedir essa implantação. Então, a mídia apoiava tremendamente, apoiava durante muito tempo, até mesmo ainda em vida, o doutor Irineu Marinho, ele falou claramente sobre esse apoio que ele prestou para as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, quando do movimento 64. Então, isso foi mudando com o tempo em função da infiltração que acontecia e que continua acontecendo. Infiltração, não somente a infiltração, mas também em função do espaço que eles possuem no dia a dia das casas, né? Porque você chega em casa e liga uma televisão no canal aberto, pronto. Se você não escolher bem o canal, você vai estar recebendo já aquela inoculação da mentira. Repetição, 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 até que aquela mentira, de tanto repetida, acaba se transformando em verdade na cabeça de algumas pessoas menos esclarecidas. Essa é uma realidade. Então, a mídia passou a desfazer essa situação, e hoje a gente tem uma mídia, infelizmente, totalmente infiltrada. Eu lamento muito dizer isso daí, mas eu já não, na minha casa, eu já não abro mais esse tipo de canal de TV. E muitas das pessoas que eu conheço dizem que não assistem mais essas redes de televisão aberta, porque elas fazem um grande desserviço à verdade. E veja que qualquer aluno de jornalismo sabe que nas primeiras aulas de jornalismo, a primeira coisa que ele ouve é o seguinte: olha, o nosso compromisso jornalístico é com a verdade. Essa é uma coisa que a gente lamenta muito do que esteja acontecendo. Verdade, transparência e isenção, deputado. Pronto, é isso daí, é bom a gente falar com uma pessoa que eu gostei do seu sorriso, porque eu também fiz alguma coisa de cursos aí na área. Então, a gente começa com essa daí. Agora vamos aqui aos ministros. É competência exclusiva do presidente da República nomear ou exonerar ministros, tá certo? Eu entendo que depois de 2 anos de governo, o presidente Bolsonaro entendeu também que deveria fazer algumas mudanças para dar mais celeridade nas ações de governança dele. Isso é uma realidade. O ministro é um cargo de confiança. Eu lamento muito, por exemplo, a saída do ministro Fernando Azevedo, que é um colega meu de turma, um amigo, mas em algum momento houve uma perda de confiança entre ele e o presidente Bolsonaro, e aí o presidente Bolsonaro resolveu fazer a mudança. Essa mudança, dentro do seio das Forças Armadas, ela é entendida, a cada 2 anos a gente tem mudanças de comandos, né? Ela é entendida como sendo um ato normal. Nesse caso do ministro Fernando, quando o presidente Bolsonaro chamou as Forças Armadas para, no caso, Exército Marinha Aeronáutica, para que eles também indicassem um novo comandante de força, isso daí seria para rejuvenescer, em função de que ele já tinha escolhido um novo ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, uma pessoa que é muito mais moderna do que o comandante do Exército e que também dos comandantes da Marinha e da Força Aérea. Então, precisava haver uma troca. E nessa hora da troca, ele diz assim: então, Braga Neto, você escolha os nomes e traga para mim, porque a decisão é minha. E o ministro Braga Neto fez isso. O general Braga Neto conversou com as forças, cada um com os comandos militares, e procurou escolher, dentre os mais antigos, aquele que tivesse a melhor condição de ter a liderança junto à tropa como um todo. Então, foi isso que aconteceu, e a gente espera que essa mudança, com certeza absoluta, vai ser uma mudança normal dentro dos quartéis, porque a tropa está sempre sob o comando do seu mais antigo, e hoje o mais antigo das Forças Armadas é o nosso ministro da Defesa, o general Braga Neto, ao qual, mesmo sendo mais moderno do que ele, mais antigo do que ele,
eu sou 2 anos mais à frente do que ele, mas como militar da reserva, general de brigada, eu estou subordinado ao comandante das nossas forças, no caso, general Braga Neto, ministro da Defesa, e o general Paulo Sérgio, que foi meu cadete com muita honra, da turma de 80 da Academia Militar das Agulhas Negras, hoje é o meu comandante, é o comandante do Exército. Então, agradeço muito, tenho boas lembranças das ações de comando do nosso general Pujol, um irmão nosso, irmão de farda praticamente, não de arma, porque ele é de cavalaria, eu sou de infantaria, mas um irmão, e também do general Fernando, um colega de turma, um grande amigo também, tá certo? Então, essas mudanças são mudanças normais que vêm a acontecer. As outras mudanças de ministérios são da atribuição do presidente da República. Eu espero que a coordenação política na mão da deputada Flávia Arruda possa também ganhar uma força em função de que ela é mulher, tem uma capacidade de articulação talvez bem maior por estar na bancada conosco lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu acredito que o presidente Bolsonaro precisa, sim, de melhor condição de governabilidade. E as condições de governabilidade é conversando. Na política, a gente tem que conversar, não negociar. Isso é importante. São dois verbos que têm pronúncia parecida: conversar e negociar. A política, como era feita antes do presidente Bolsonaro, era de negociações. O presidente chamava um partido político, entregava um ministério e dizia assim: toma o ministério, toma o dinheiro que está lá dentro e vai fazer o que você quiser. Não, agora ele está conversando, ele está chamando, dizendo assim: olha, eu tenho um ministério que precisa ser ocupado por um político que tem a capacidade de articulação. Você tem algum nome? A capacidade de articulação vai ser para fazer a construção dentro daquele ministério. Agora, os recursos todos estarão sempre passando pelas mãos do ministro Paulo Guedes da Economia, porque eu não abro mão de ter o controle dos recursos do nosso governo federal. Essa é a maneira diferente de governar. Deputado, sobre a China. Em 1961, Jânio Quadros já negociava com a China, inclusive as atitudes do Jânio eram bem questionáveis, principalmente quando ele condecorou o Che Guevara, o argentino Che Guevara, o assassino Che Guevara, a ministro da Indústria e Comércio de Cuba. Ele continua aí negociando com a China, inclusive em 1960 ele aguardava aí uma inesperada viagem para a China. Nós estamos vendo se repetir essa história da China hoje, dando dinheiro para os sindicatos, $300 mil para sindicatos brasileiros, inclusive apoiando o Ciro Gomes em 2017. Nós podemos dizer que a influência da China no Brasil só parou quando teve a entrada do regime militar e ela acabou sendo fortalecida no governo Sarney e Fernando Henrique? Olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: primeiro, o embaixador, ele é uma pessoa muito interessante. O embaixador, ele é o representante de um país em um outro país, tá certo? Então, ele tem que fazer valer a capacidade e o conhecimento profissional dele para que os interesses do país dele, no caso, eu me refiro ao embaixador da China, esses interesses devem chegar ao Brasil para que o Brasil possa fazer essa troca de necessidades entre a China e o Brasil. Agora, em nenhum momento o embaixador chinês tem o direito de opinar sobre alguma coisa interna do nosso país. Nem o chinês, nem o americano, nem nenhum país do mundo. E nem nossos lá no exterior. Então, esse momento aí foi um momento falho do embaixador, que eu espero que ele reconheça e que ele não repita isso daí, porque o nosso ministro das Relações Exteriores, o embaixador França, que é uma pessoa que eu conheço e admiro bastante, e cumprimento ele pelo novo cargo assumido, ele vai fiscalizar isso aí, vai chamar o embaixador à responsabilidade, assim como o embaixador Ernesto Araújo chamou o embaixador chinês também à responsabilidade. Essa ajuda aos sindicatos, eu já mandei a minha assessoria investigar isso daí, porque se isso daí realmente aconteceu, isso tem que ser esclarecido. O sindicato não pode ficar recebendo dinheiro de um outro país para poder fazer ninguém sabe o quê, tá certo? Existe uma necessidade de prestação de contas, isso é transparência, nós temos que cobrar a transparência de todos, inclusive dos sindicatos também. Tá ok? Então, essa é uma realidade. Agora, vejam bem, a China, hoje, tem que ser enxergado pelo Brasil como sendo o maior parceiro econômico. Os países hoje precisam negociar a economia, precisam negociar tecnologia, precisam negociar e acertar as suas necessidades entre si. Então, eu enxergo a China hoje como sendo... A China enxerga o Brasil como sendo um local potencial para a produção de alimentos, um parceiro em tecnologia também, porque nós já temos tecnologia em condições de conversar com a China, e também um parceiro
em outras coisas, na área militar. Eu fui diplomata também, porque eu fui adido militar na Polônia, e eu tinha uma grande amizade com o adido chinês. E o adido chinês na Polônia, ele era muito objetivo. Ele queria conversar sobre ações que pudessem interagir as Forças Armadas da China com as Forças Armadas brasileiras. A gente está vivendo um período diferente daquele período da Guerra Fria. O período que se vive hoje é um período de integração, um período de troca de conhecimentos, de intercâmbio militar, de intercâmbio econômico, de venda e compra de equipamentos. Então, a China é muito mais um parceiro econômico do que outra coisa qualquer. Agora, é claro que, por exemplo, negociações para a implantação do 5G no Brasil tem que ser analisado muito bem. Eu sei que o ministro Fábio Faria está fazendo um excelente trabalho também, está ouvindo a todos os setores, vai abrir uma licitação, já anunciada praticamente agora no meio do ano, para que a gente tenha o 5G aqui, porque o Brasil está atrasado em relação a isso. Nós éramos para ter satélite já em condições de fazer a nossa tecnologia funcionar sem precisar da dependência lá de fora. Nós não tivemos o desenvolvimento do 5G em condições de nós dizermos assim, não, eu quero a minha tecnologia 5G. Não. Hoje a gente tem que escolher entre a tecnologia europeia, americana e chinesa. Essa é uma realidade. Então, para escolher uma dessas aí, nós temos que ter as nossas condições. Nós temos que saber qual é a vulnerabilidade nossa em função dos nossos dados. E isso daí tudo está sendo muito bem conversado e, com certeza absoluta, o presidente Bolsonaro já tem uma determinação de não ficarmos dependentes de ninguém. A gente tem que buscar desenvolver a nossa tecnologia, mas, inicialmente, vamos ter que ter uma negociação com alguém, que seja com a China, que seja com os Estados Unidos, mas que seja com alguém que possa ter, sim, esse intercâmbio e ser fiscalizado por nós. Nós acabamos de assinar o ano passado, no começo do ano passado, o acordo de Alcântara, da exploração de Alcântara, com os Estados Unidos da América. Pô, a esquerda resolveu criticar isso daí severamente dentro da Credem, que eu faço parte, e nós rebatemos dizendo assim, nós nos atrasamos em relação à tecnologia aeroespacial, porque nós resolvemos reagir a não aceitarmos a tecnologia americana para vir junto conosco aqui para dentro. Lá dentro do território nacional, aqui em Alcântara, só estará funcionando, circulando aquilo que a gente souber também. Agora, infelizmente, os países vendem muito caro, ou mesmo assim não vendem, em algumas situações, tecnologia desenvolvida. Então, nós temos que ter a nossa também. É por isso que a gente precisa ser autônomo na tecnologia de telecomunicações, autônomo na tecnologia de satélites, autônomo na tecnologia de desenvolvimento de vacinas, e vocês devem estar lembrados. Há 2 semanas atrás, o ministro Marcos Pontes conseguiu já adiantar o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19 dentro aqui do Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhou isso aí de maneira silenciosa, um projeto ultra secreto dentro da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, e já anunciou dizendo que o Brasil, no meio do ano, vai ter a produção da sua própria vacina contra o Covid. Então, minhas senhoras, meus senhores, por favor, vamos procurar a nossa verdade, não é a verdade de ninguém, não. Eu estou falando isso daqui agora para vocês, mas procurem isso no Google, entrem no Wikipédia, entrem em qualquer site de busca e procurem a sua verdade, porque a verdade que é falada nesse dia a dia aí, por essa mídia devidamente infiltrada, ideologizada, querendo a volta às tetas do governo federal, eu espero que isso daí não ocorra mais. Que Bolsonaro consiga superar essa crise da pandemia, superar a crise política, partirmos para o desenvolvimento do nosso Brasil, que é o que a gente quer, um Brasil pujante e desenvolvido, com ordem e progresso, e que a gente possa ter mais 4 anos de presidente Bolsonaro a partir de 22, e que possamos, sim, banir de uma vez por todas todo e qualquer partido político que tenha como viés uma ideologia comunista socialista. Muito obrigada, general. Agradeço imensamente a honra da presença do senhor aqui. Muito obrigado, Camila. Eu ficaria conversando com vocês aí por mais um tempo que vocês quiserem, mas estamos sempre dispostos a trocarmos ideias. Eu peço às pessoas que interagiram conosco aqui, eu vi algumas mensagens que foram colocadas, @General Girão, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, me sigam nas redes sociais, @General Girão, porque a gente responde a todos e a gente vai atrás também de respostas àquilo que a gente não sabe. O Brasil, sim, precisa que cada um de nós cumpra com o seu dever. E, para concluir, eu digo o seguinte, uma frase da época dos governos militares que poderia ser muito bem colocada no dia de hoje. Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você não está satisfeito, vá para Cuba, para onde você quiser mais, tá ok? Forte abraço, boa noite a vocês.
Boa noite, general. Ficar com Deus. Pessoal, Viva o 31 de março de 1964, que nos livrou de um regime socialista comunista. Obrigado. Nos livrou de virar aí uma China, uma Cuba, uma Coreia do Norte. Venezuela. Uma Venezuela, uma África. Com a graça do Senhor e com o pulso forte do nosso exército de 1964. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos aqui no chat e lembrar que vocês podem apoiar o canal, já que nós estamos sofrendo aí uma pequena perseguição absurda, né, de um certo grupo criminoso que está tirando as propagandas e está nos censurando. Então, eu peço para quem puder, gente, para quem puder contribuir via Pix ou assinando a nossa revista ou até virando membro do canal. Eu encontro vocês amanhã às 9h30 da noite. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e bom descanso.